Cada uma das 7 igrejas da Ásia descritas em Apocalipse, capítulos 2 e 3, representa qualidades e falhas encontradas nos crentes ao longo das dispensações da história da igreja. É importante dizer que Jesus ama todas essas igrejas, mas especificamente a igreja de Filadélfia. Essa igreja vai ser guardada pelo Senhor dos dias de grande aflição que hão de vir sobre a terra, ou seja, a chamada grande tribulação. Essa igreja vai ser arrebatada pelo Senhor. Então, o objetivo de Cristo é fazer com que esses crentes, através dessas advertências, possam se arrepender, possam reconhecer suas falhas e voltar à plena comunhão com Deus e cumprir fielmente o seu chamado. Então, eu vou estar falando aqui um pouco nesse vídeo sobre essa transformação que Cristo espera que tenhamos, né? Para que possamos ser achados por Ele naquele grande dia. Então, ele começa falando aqui a igreja de Éfeso, ou seja, esses cristãos de Éfeso. Ele questiona que essa igreja deixou o primeiro amor. O que isso significa? Deixou a prática das primeiras obras, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus, essa essência divina, que dá sentido a todas as coisas. E o amor ao próximo, porque aquele que ama a Deus, ele ama o próximo. Aquele que ama o próximo, ele ama a Deus. Esses crentes, apesar de eles serem especialistas em detectar os falsos mestres, de longe eles reconheciam falsos ensinos, heresias, colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Essa igreja, apesar de fluir nos dons do Espírito, ela estava achada em falta na questão do amor, né? Em 1 Coríntios 13 diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então essa igreja, fica claro que ela buscava os seus próprios interesses. Ela não buscava os interesses do reino. Porque quando amamos a Deus, temos essa devoção, essa entrega ao Senhor, em obedecer a sua voz, nós buscamos o alvo de Deus, que é a salvação de vidas, é se importar com pessoas. Nós não nos deixamos levar apenas nas questões da defesa do Evangelho, mas nos importamos com as almas, com as vidas. Isso é mais importante para Deus. Então é essa transformação que Cristo deseja ver em nós. Esse amor, porque um crente sem amor é incoerente. Não tem sentido o seu discurso, a sua vida. Aquilo que ele representa no reino de Deus não faz o menor sentido. Então é importante esses crentes, eles serem batizados no amor de Deus, nessa essência divina, para que tudo aquilo que eles já fazem tão bem feito possa fazer sentido. Bem, depois seguimos aqui a igreja de Esmirna, né? Esses crentes sofredores, perseguidos por aqueles que se dizem da sinagoga de Satanás. Então, Jesus não fez nenhuma crítica a essa igreja, mas ele fez um alerta, né, para que essa igreja, apesar do sofrimento que ela vivia, que era intenso, ela não se deixasse levar pelos falsos ensinos, ela não saísse da graça de Deus que foi alcançada. Porque muitas vezes o sofrimento faz com que venhamos a buscar alívios, né? Situações que possam aliviar a nossa dor. E isso significa o quê? Que esses crentes podem acabar ficando sensíveis a ouvir falsos ensinos, a ensinos mais frouxos, a caminhos mais fáceis, caminhos errados. Jesus falou, olha, cuidado, não saiam da graça e sejam fiéis até a morte, porque eu darei vocês a coroa da vida. Então, aqueles que passam por muitas perseguições, sabemos que tem muitos cristãos que sofrem muito, passam por muitas perseguições. Eles precisam estar sensíveis
a voz de Deus, serem obedientes e fiéis e continuar perseverando na doutrina, nos ensinos genuínos do Evangelho. E não se deixar levar por aqueles que perseguem. E esses que perseguem são aqueles que estão até dentro, no meio. Mas é necessário saber aqueles que são e aqueles que não são. Amém? Depois, seguindo aqui a igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo, ela foi criticada porque eles se deixaram levar pelas doutrinas de Balaão e pelos ensinos dos nicolaítas. O que isso significa? Que é uma igreja que ela se deixou levar por ensinos errados. É interessante que a doutrina de Balaão prega o quê? É lançar tropeços doutrinários, para que pessoas caiam em situações das escrituras que não entendem e ficar ali embaraçados em filosofias, em doutrinas de homens e prender pessoas que são muitas vezes até inocentes, são faltos de entendimento da palavra de Deus. Então, esses crentes, eles têm essa tendência a ficar ouvindo os ensinos de Balaão. A doutrina dos nicolaítas, que tem o gnosticismo, é algo que eu falo muito nos meus vídeos aqui no YouTube. Então, esses cristãos, eles têm tendências a ouvir, eles gostam de ouvir outros ensinos, eles se perdem completamente com aquilo que é a verdade da palavra de Deus e com aquilo que é mentira. É muito perigoso fugir da doutrina bíblica, ouvir outros, ler até mesmo comentários, livros de pessoas que se dizem alguma coisa dentro, né, das escrituras, da palavra de Deus, teólogos, mas que trazem interpretações que fogem muito da essência divina, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus está dizendo através da sua palavra. Então tem que tomar muito cuidado, né? Se você gosta de ouvir outras coisas, então é melhor você cortar o mal pela raiz, né? Ouve só a palavra de Deus e se firme nela. Bem, seguindo a igreja de Tiatira, né? Eles foram criticados porque eles toleravam uma figura feminina com uma característica de Jezabel, semelhante a Jezabel, né? Que se denominava uma profetisa, ou seja, é uma igreja que tolera falsas profecias, revelações. Ela acaba ouvindo o que o espírito do engano tem para fazer no meio da igreja, que é trazer confusão, que é tirar as pessoas da verdade, da luz das escrituras, e você passar a ouvir palavras de homens, da importância a personalidades, do que próprio Cristo e a pessoa do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque o espírito do engano, ele faz uma obra parecida, que é convencer pessoas, só que o espírito do engano, ele convence para o erro, a praticar o erro. Então, a igreja de Tiatira, os crentes de Tiatira, que gostam muito de ouvir personalidades e que estão cheias de engano nos seus lábios, tem que tomar muito cuidado. A igreja de Sardes era uma igreja que ela tinha uma aparência de estar viva, mas ela estava morta. Ou seja, uma igreja que vivia de aparência, que gostava disso, que gostava de se manter nisso. Ela precisava correr para mudar, porque o mau cheiro das suas más obras estava contaminando todos os demais. Mas Jesus disse que ainda tinha um grupo pequeno dessa igreja que não tinham se contaminado e que eles precisavam tomar muito cuidado, porque eles estavam à beira de perder tudo. Então, Sardes é descrita porque era uma igreja relaxada no serviço de Deus, faziam a obra de Deus relaxadamente. Suas obras foram reprovadas pelo Senhor. E olha,
dura é coisa fazer a obra de Deus relaxadamente. Deus, ele exige excelência para fazer a sua obra, porque o mundo dá o melhor, né, para Satanás, para o príncipe deste mundo. As pessoas do mundo dão o melhor para Satanás. E esses crentes aqui de Sardes estavam sendo relaxados. Então, é necessário, né, ouvir o que o Senhor está dizendo, para que possa salvar aqueles que não se perderam. Depois segue a igreja de Filadélfia, né, que é a igreja fiel. Essa igreja não tem também, como a igreja de Esmirna, não tem crítica. E é uma igreja que Jesus, ele disse que vai ser arrebatada, ela vai ser poupada desses dias de aflição. Eu quero ressaltar algo muito interessante sobre Filadélfia, porque Filadélfia é filéu, né? Amor fraternal. E o que isso significa justamente para essa igreja? O que essa igreja entendeu? Ela entendeu o segredo do evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor, essa devoção que ela tinha para os irmãos, esse amor uns pelos outros, é achada na igreja fiel, na igreja que o Senhor espera. Depois, finalizando a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é essa igreja que ele chamou de igreja morna, que é uma igreja que não era fria nem quente, ela tinha uma postura que tentava ficar equilibrando a opinião pública com a vida com Deus, a religião em si. Era uma igreja que tentava agradar o mundo, e nós já sabemos, né? Jesus já disse, aquele que tentar ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Então é impossível, não tem como agradar o mundo, vai desagradar a Deus. Então essa igreja tinha essa característica, que ela, embora ela sendo rica e abastada, ela era, na verdade, miserável, pobre, cega e nua. Palavras de Jesus. Uma igreja que não sentia necessidade nenhuma, ela tinha uma opinião muito boa sobre si mesma, não conseguia reconhecer falha alguma, não precisava melhorar em nada. Mas Jesus disse, ela era miserável, pobre, cega e nua. E disse que essa igreja precisava se arrepender urgentemente, porque ela estava longe de viver os propósitos de Deus. Uma igreja vazia. Jesus disse que estava a ponto de vomitar aqueles crentes, porque eles causavam náusea no Senhor. Causar náusea em Cristo. Enjoo. Tudo por quê? Porque não conseguem se arrepender. Uma igreja que estava à beira da apostasia. À beira da apostasia. Uma igreja aposta, sabemos que já não tem parte nenhuma com Cristo. Mas como eu falei, né, Jesus, ele ama todas essas igrejas e ele expressa nessas cartas um sentimento, uma esperança de que vai haver uma reviravolta desses crentes. Então isso depende apenas de quem? De nós mesmos. Então eu quero deixar essa palavra para que você possa estar meditando. É algo que eu penso todos os dias, eu ensino sobre isso e quero muito ver uma geração de cristãos que observam as palavras, as profecias desse livro, né? Especialmente o livro de Apocalipse, que tem tanto a nos ensinar, tanto a nos preparar para essa fase final que nós já começamos, já estamos vivendo, né? E, como diz aqui, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Amém?